15, 16 anos, né, eu li um livro que marcou muito a minha adolescência, como a arte de transformar o chumbo em ouro, transformar experiências difíceis em crescimento. Eu percebo que eu precisei de muito tempo, de muito caminho, de muitas aprendizagens e também de muitas dores para compreender verdadeiramente o que significa viver esse processo de alquimia interior. Continuar a caminhar sem olhar para aquilo que estava a acontecer, na verdade, aqui dentro de mim. Aquilo que não é acolhido continua a viver dentro de nós, né? Às vezes é preciso chorar um pouco, às vezes é preciso parar, né? E às vezes a vida pede exatamente isso de nós, né? Não é negar a dor, não é fingir que está tudo bem. Os cristais têm uma capacidade incrível, né? Eu costumo dizer que mágica, de apoiar processos de reorganização energética. Nós vamos também olhar para os estágios clássicos da alquimia, as fases de transformação da consciência. Ainda vamos construir juntos uma grelha alquímica de transmutação energética. Ninguém chega ao mesmo lugar da mesma forma. Somos pessoas diferentes, em situações diferentes, em processos diferentes. Todos nós temos dentro de nós a capacidade de transformar. Eu aprendi a separar, a filtrar, aprendi principalmente com todos esses processos a permitir-me sentir. Olá, família! Hoje eu quero partilhar convosco algo muito especial e muito verdadeiro para mim, que eu espero que faça sentido também para cada um de vocês, né? Posso vos adiantar que é algo que está profundamente ligado aqui ao nosso novo workshop, né? O workshop que vamos realizar na Academia Gaia e também na Tenda Gaia, ou seja, o workshop Cristais e a Alquimia Interior. Agora, antes de vos explicar o que vamos trabalhar nesse encontro, eu quero contar-vos aqui um pouquinho, né, uma pequena parte da minha história com a palavra alquimia. Quando eu tinha aqui cerca de 15, 16 anos, né, eu li um livro que marcou muito a minha adolescência, né? Eu sempre li desde criança e naquela altura em específico o meu autor favorito era o Paulo Coelho. Eu devorava todos os livros dele. Agora, houve um especial, né, que me tocou profundamente, que é O Alquimista. Aqui, eu era muito nova, mas eu lembro perfeitamente de sentir que aquela palavra, né, alquimia ou alquimista, tinha um significado muito maior do que aquilo que parecia à primeira vista. E o que é a alquimia? Durante muitos séculos, né, a alquimia ela foi descrita como a arte de transformar o chumbo em ouro. Agora, eu considero que, na verdade, para quem trilha um caminho espiritual, a alquimia fala de algo muito mais profundo. Ou seja, ela fala, por exemplo, da capacidade de transformar aquilo que é pesado dentro de nós, né, aquilo que é denso, que às vezes está mais escuro, em algo luminoso, de transformar dor em consciência, de transformar medo em força, em coragem, né? Transformar experiências difíceis em crescimento. Então, ao longo da minha vida, eu fui percebendo que este processo ele não acontece de um dia para o outro, né? Hoje eu já tenho 40 anos, não tenho mais nem 14, nem 15, nem 16. E olhando para trás, né, com mais sabedoria, eu percebo que eu precisei de muito tempo, de muito caminho, de muitas aprendizagens e também de muitas dores para compreender verdadeiramente o que significa viver esse processo de alquimia interior, né? Durante muito tempo eu acreditava que eu estava a transmutar a minha dor, mas depois com o tempo eu percebi que na verdade muitas vezes eu só estava a mascarar a minha dor, né? Era como colocar uma máscara e seguir em frente. Tudo mal, tá tudo aqui a ruir aqui dentro, mas o sorriso está cá fora, né? Eu vivia a fazer de conta que estava tudo bem. Continuar a caminhar sem olhar para aquilo que estava a acontecer, na verdade, aqui dentro de mim. Agora, aqui uma coisa que vos chama a atenção é, a verdade é que aquilo que não é olhado, aquilo que não é visto, não desaparece. Aquilo que não é acolhido continua a viver dentro de nós, né? E foi através da vida, das minhas experiências, dos desafios, né?
e de muitas fases difíceis que eu fui aprendendo algo que eu considero muito importante. Eu aprendi a separar, a filtrar, aprendi principalmente com todos esses processos a permitir-me sentir. Então hoje, quando eu estou diante de momentos difíceis, né, momento de dor, de tristeza, de incerteza também, eu não finjo que eles não existem, né? Às vezes é preciso chorar um pouco, às vezes é preciso parar, né? Respirar, aliviar aquilo que está no coração. Mas eu também posso vos dizer que eu também aprendi que no minuto seguinte eu posso voltar a sorrir, né? Eu posso voltar a confiar, eu posso voltar a ser grata. E sobretudo aprendi a confiar numa força que vive dentro de mim, né? Uma força que vive aqui no coração e uma fé muito grande. E acreditem que já me disseram, né? Cuidado onde essa sua fé louca, né, vai te levar, onde a tua fé louca vai te levar. Mas a verdade é que essa fé, né, essa mesma fé já me trouxe, já me levou muito longe e continua a levar-me. Porque mesmo quando a probabilidade parece mínima, né, mesmo quando parece que às vezes só existe 1% de possibilidade, eu escolho acreditar nesse 1%, né? Não nos 99% que dizem que não é possível, mas naquele pequeno espaço onde ainda existe uma possibilidade. E às vezes a vida pede exatamente isso de nós, né? Pede o quê? Que aprendamos a remar contra a maré, que aprendamos a sustentar aquilo que acreditamos, que não baixemos os braços perante os nossos processos, né? E por que eu estou a vos contar tudo isso nesse vídeo? Porque é exatamente aqui que entra aquilo que eu chamo de alquimia interior. Ou seja, não é negar a dor, não é fingir que está tudo bem, é aprender a transformar, né? Transformar emoções densas em consciência, transformar experiências difíceis em sabedoria, né? Transformar esses momentos assim de quebra, né, de ruptura em momentos de crescimento também. E ao longo do meu caminho, os cristais tornaram-se grandes aliados no meu processo, né? Neste processo, os cristais têm uma capacidade incrível, né? Eu costumo dizer que mágica, de apoiar processos de reorganização energética, de trazer clareza, de ajudar-nos a atravessar fases de transformação com mais consciência, com mais estrutura, com mais apoio e com mais verdade também, né? Então foi de tudo isso e por tudo isso que eu senti que era o momento de criar esse workshop. Aqui eu preciso que vocês entendam que não é sobre teoria, é algo profundamente vivido. É exatamente por isso que eu quis partilhar um bocadinho desse processo convosco nesse vídeo, né? Então o que vai acontecer nesse encontro? Nós vamos mergulhar mais a fundo no princípio da alquimia espiritual e também começar a ter uma maior compreensão, não é? De como os cristais podem apoiar aqui verdadeiros processos de transmutação e de transformação interior, ok? Depois, eu também preparei algo bastante especial. Nós vamos também olhar para os estágios clássicos da alquimia, né? Ou seja, estágios que descrevem as fases de transformação da consciência. Então aqui nós vamos aprofundar aqui um bocadinho mais em cada um deles. Posso vos dizer, Nigredo, que representa os momentos de escuridão, de confrontação interior, né? Albedo, que traz o processo de purificação e de clareza, né? Citrinitas, que é, na verdade, onde nós começamos a integrar a consciência, a nossa visão interior. E Rubedo, que representa, na verdade, a integração e a manifestação daquilo que fomos transformando, né, ao longo do processo dentro de nós. E muito mais. Nós vamos falar também sobre os cristais associados a processos de transmutação energética, cristais que nos apoiam quando estamos a atravessar momentos de mudança, cristais que ajudam a trabalhar emoções profundas, cristais que ajudam, né, que sustentam em momentos de encerramento de ciclos, novos começos, como foi agora, saindo de um ano de encerramento e entrando num ano de número 1. E
No final do workshop, ainda vamos construir juntos uma grelha alquímica de transmutação energética que poderão depois aplicar nos vossos próprios processos de transformação, ok? Este workshop vai acontecer online no dia 25 de abril, das 14 às 16 horas. Sempre estico um bocadinho mais. E agora, Lu, eu não consigo estar presente, eu não vou poder assistir ao vivo. Então, quem não pode, poderá ver depois a gravação, tá bem? A gravação, ela fica disponível durante um período de 30 dias na academia. O workshop acontece no 25, a gravação fica disponível no 27. Todos os participantes vão receber também um manual de apoio em PDF, né, com os conteúdos do workshop e com a estrutura também da grelha que vamos trabalhar. Família, eu acredito profundamente, né, que cada pessoa está no seu próprio caminho de evolução e de consciência também, né? Ninguém chega ao mesmo lugar da mesma forma. Somos pessoas diferentes, em situações diferentes, em processos diferentes. Ninguém atravessa os processos da mesma maneira, né? Mas eu também acredito que nós podemos dar a mão uns aos outros ao longo do caminho. E é exatamente isso que eu quero fazer nesse encontro, ok? Partilhar convosco aquilo que aprendi. Mostrar para cada um de vocês, né, como os cristais podem apoiar esses processos e ajudar aqui cada um de vocês, cada pessoa, para despertar essa capacidade de alquimia interior que já existe dentro de si. Aqui, o que eu quero que entendam é que, no fundo, todos nós temos dentro de nós a capacidade de transformar. Às vezes, nós só precisamos de compreender melhor o processo, né? Então, já sabem, família, se sentires esse chamado, vais encontrar aqui todas as informações e o link também aqui na descrição do vídeo. Vai ser uma grande alegria caminhar convosco neste encontro. Até já!